Olá, sejam bem-vindos. Você nunca ouviu falar em proteção de dados? Então vamos juntos aprender sobre o tema e quem sabe até trabalhar nessa área. Eu sou Larissa, advogada e consultora em proteção de dados e vou te mostrar como sair do zero até fazer o seu primeiro programa de adequação e proteção de dados. E o tema de hoje é o aviso de privacidade, ou política de privacidade, como também é conhecido. Mas existe diferença, eu vou falar dela no final. E antes da gente começar, vou te pedir um favor para você se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. Agora vamos começar no nosso tema. Existe uma diferença entre aviso de privacidade e política de privacidade. Vou tratar dela mais no final desse vídeo. Mas, normalmente, a forma como a gente vê sendo chamado, o que a gente vê sendo chamado de política de privacidade é um sinônimo do aviso de privacidade. Apesar de existir diferença entre esses dois institutos, esses dois documentos, a política de privacidade é normalmente utilizada como sinônimo do aviso de privacidade. E o que é esse aviso de privacidade, então? É o documento pelo qual o controlador ou operador de dados dá transparência ao titular de dados sobre todo o tratamento que é realizado com o dado daquele titular de dados. Então, é ali onde o controlador vai expor para o titular qual dado é coletado, como aquele dado é coletado, por que ele é coletado, o que é feito com aquele dado, se ele é compartilhado ou não, por quanto tempo ele é armazenado e por que as finalidades. Então, esse é um documento que dá transparência e também garante uma certa segurança, dá transparência para o titular de dados e também garante uma certa segurança para o controlador e para o operador, porque ali ele consegue comprovar que ele expôs toda essa informação, que ele cumpriu ali o princípio da transparência em relação ao titular de dados. Então, qual é o objetivo principal do aviso de privacidade? É exatamente dar essa transparência para o titular de dados, para que ele tenha conhecimento do que é feito com o seu dado pessoal por aquele controlador de dados pessoais. E quem precisa elaborar esse documento? Toda empresa que trata dado pessoal e toda pessoa física que trata dado pessoal com finalidade econômica. Então, qualquer controlador ou operador de dados precisa ter um aviso de privacidade, porque é por ele que vai ser dada transparência, que vai ser informado ao público o que é realizado, o que é feito com o dado pessoal e qual dado pessoal que é utilizado. É muito comum a gente imaginar que, por ser um documento que a gente vê na internet, né, nos sites, nos aplicativos, é muito comum imaginar que somente as empresas que estão na internet precisariam desse documento, mas não. Aquelas empresas que são totalmente analógicas também, que trabalham só no meio físico, que só tem um trato direto com o titular, que só usa papel para tratar dados pessoais, também vai precisar de ter um aviso de privacidade para dar essa transparência para o titular de dados. Então, a gente deixa de usar esses meios mais comuns de disponibilização desse documento, né? Que é num site, que é num aplicativo, e tem que pensar em outros meios de disponibilizar esse documento para ser acessado ao público. Então, se você tem um público majoritariamente físico, que vai ali no seu estabelecimento, que se você não tem, se o seu cliente, né, não tem site, se ele não tem aplicativo, se ele não utiliza muito de meios eletrônicos, você tem que pensar em outras formas de disponibilizar esse documento para o público, para os titulares de dados daquele operador, daquele controlador. E como que você pode fazer isso? Você pode utilizar, assim como existe a obrigatoriedade de todo estabelecimento ter um código de defesa do consumidor, você pode imprimir o aviso de privacidade e deixar ali na recepção disponível para consulta, se o titular de dados assim quiser. Ou você pode colocar ele num QR Code.
que se a pessoa tiver acesso a um celular, ela vai lá, lê um QR Code e aquilo ali já abre automaticamente o aviso de privacidade ou remete ao aviso de privacidade que está inserido no site. Então, você precisa pensar em mecanismos para que esse aviso de privacidade seja acessível aos titulares de dados. Uma outra opção também é você imprimir na hora e entregar para o titular de dados ou encaminhar por e-mail, se aquele titular assim achar que é melhor ou assim solicitar. O importante é que a empresa sempre tenha meios de disponibilizar, de garantir o acesso a esse aviso de privacidade, a esse documento ao titular de dados. E como que esse documento deve ser elaborado, né? Para que ele surta os efeitos dele, para que ele atinja os objetivos e as finalidades dele, que é o quê? Dar transparência ao titular de dados sobre o que é feito com aquele dado pessoal. O primeiro ponto que a gente tem que pensar é que o documento tem que ser um documento objetivo, ele tem que ser um documento claro. Hoje é muito comum a gente ver o quê? Aquelas políticas de privacidade, né, nos sites enormes, que mais parecem um contrato, que é cansativo de você ler. Existe até um site que ele calcula mais ou menos o tempo de leitura de um documento. Se você coloca lá, tem documentos que demoram vários minutos para serem lidos e que ninguém lê. Então, o objetivo principal, que é dar transparência ao titular de dados, ele só vai ser atingido se o titular de dados efetivamente lê aquele documento. Então, você precisa fazer um documento objetivo, com uma linguagem acessível, com uma linguagem clara. Você tem que pensar muito bem no público para quem se destina aquele documento na hora de elaborar, para que você use um vocabulário e uma estrutura de linguagem, de escrita que seja acessível para aquele público. Então, você vai escrever ali de uma forma mais simples, mais coloquial, mais direta, por muitas vezes mais sucinta, uma forma compreensível para o público. Então, o que você precisa pensar antes de elaborar esse documento? Qual que é o segmento da sua empresa? Né? Você pensa ali no seu cliente. A empresa para a qual eu estou elaborando esse documento atua em qual segmento? Quem é o público dessa empresa? Com quem eu vou estar falando, né? Quem é o titular de dados dessa empresa? É uma empresa mais formal? Então, vou ter que manter um certo formalismo ali, uma certa... uma estrutura um pouco mais rígida, um pouco mais fixa na elaboração desse documento, ou o público é um público mais popular, por assim dizer, que eu não precise ter esse formalismo, é uma relação um pouco mais leve, não é tão formal. Então, você pensa ali naquele segmento daquela empresa, do seu cliente, e pense no titular de dados, que objeto, né, o titular de dados, o titular dos dados que o seu cliente trata. Ele é um público mais acessível? Ele é um público mais coloquial, menos informal? Então, você pode sim escrever de uma forma mais coloquial, de uma forma menos rígida, né? Menos formal, usando algumas palavras mais acessíveis. Você não vai colocar muito tecnicismo ali no seu documento, porque senão o público não vai compreender e aí você não consegue atingir o seu objetivo principal ali, que é dar transparência ao tratamento dos dados pessoais. Então, você vai ali, depois que você pensou no segmento da empresa, depois que você pensou no público destinatário daquele documento, você vai pensar na estrutura que você vai utilizar de linguagem para aquele documento. Você vai usar uma linguagem mais formal, porque o público pede, ou uma linguagem mais informal para ser mais acessível a esse público. E se você seguir, né, para esse público mais acessível, você pode pensar em formas de deixar aquele documento mais atrativo, mais interessante, que consiga captar,
ganhar mais a atenção daquele titular de dados. O aviso de privacidade não tem uma estrutura legal, fixa, determinada. Você pode fazer um documento escrito, você pode fazer um vídeo, você pode fazer um áudio, você pode fazer em forma de quadrinhos, de desenhos. Você tem que fazer com que aquele documento seja compreendido pelo público. Então, você pode usar de todos os mecanismos aí de comunicação que existem, de todas as ferramentas de comunicação que existem, aquela que se adequa melhor para o seu público-alvo, para os titulares alvos daquele documento que está sendo elaborado. Então, você pode pensar em ser lúdico, em fazer tirinhas, em fazer uma historinha contando como que é feito o uso do dado pessoal em tirinhas, né, em desenhos, ou você pode fazer um vídeo contando a história em um vídeo com personagens. Você pode fazer um vídeo interativo também, que a pessoa está, por assim dizer, lendo o aviso de privacidade para o titular de dados, então ele só vai ouvir, ele não vai precisar ler. Às vezes com isso você atinge um público maior, você atinge uma maior quantidade de titulares de dados. Ou você pode fazer ele escrito, mas também escrever ele por mais que ele seja escrito, você também pode usar questões lúdicas, né, questões atrativas, métodos atrativos na sua escrita, fazendo tópicos mais fáceis de serem lidos, menores, de forma que você consiga a atenção daquele titular de dados e consiga então passar a informação que você pretende com aquele aviso de privacidade. Aqui no escritório, a gente pensando exatamente no público e na atividade dos nossos clientes, o que eu acabei fazendo em 2 casos? Um dos casos, a atividade primordial deles era na internet, então não havia necessidade de ter um outro formato de aviso de privacidade senão aquele que estava no site. Mas para facilitar a compreensão ou o acesso desse documento pelos titulares de dados, nós fizemos um resumo, por assim dizer, desse aviso de privacidade, de uma forma mais lúdica, assim, né? De uma forma mais desenhada, mais tópico, mais resumida, onde o titular entra e tem uma visão geral do que é feito com o dado pessoal dele. E se ele quiser mais informações, aí tem um link que tem, né, um link ali para ele clicar, que ele já vai ser direcionado automaticamente para o aviso de privacidade completa, ali onde vão ter mais informações sobre o tratamento do dado pessoal. Então, esse foi um mecanismo que a gente achou de deixar o aviso de privacidade mais interessante para o público e de uma forma que atingisse melhor o seu objetivo. Por outro lado, tem um cliente aqui no escritório que o público dele não está na internet, está ali no espaço físico. Então, ele vai até o cliente e os dados são coletados ali e todo o relacionamento acontece ali. Poucos dos clientes, dos titulares de dados, vão até o site, vão ter acesso a informações que estão no site. A maioria deles vai ter acesso às informações ali na recepção mesmo, no próprio estabelecimento do cliente. Então, o que foi pensado nesse momento? Não adiantaria nada ter um aviso de privacidade no site se os titulares não fossem acessar. Então, a gente fez um QR Code que deixou ali na recepção para que se a pessoa quisesse ter acesso pelo celular, ela poderia ler o QR Code e esse QR Code ia direcionar diretamente para o aviso de privacidade que está no site. E uma outra opção foi deixado também um aviso de privacidade
impresso e encadernado ali na recepção para que o titular de dados que não tivesse acesso ao celular ou à internet ou que achasse melhor ver o aviso de privacidade impresso ali na recepção também pudesse fazer dessa forma. Então, qual que é a intenção, a ideia principal na hora que você estiver elaborando esse documento? Pense na atividade do seu cliente e no público, para que esse documento seja efetivamente acessível ao público e cumpra a finalidade para a qual ele foi elaborado, para que ele foi criado. E atenção a um ponto muito importante sobre aviso de privacidade. Aviso de privacidade não é meio de coleta de consentimento. O aviso de privacidade não tem por objetivo coletar consentimento de titular de dados a respeito de tratamento de dados pessoais. O aviso de privacidade tem como objetivo dar transparência, informar ao titular de dados o que é feito com o dado pessoal dele pelo controlador ou pelo operador. Então, não utilize aviso de privacidade para coletar consentimento. Se você precisar do consentimento do titular, se o seu cliente precisar do consentimento do titular, você tem que fazer um documento específico, né, ou pensar numa sistemática específica para a coleta desse consentimento, nunca pelo aviso de privacidade. E agora pensando de uma forma mais direta, né, o que você tem que colocar nesse aviso de privacidade? Como eu já falei, não existe uma estrutura fixa, rígida ou determinada trazida pela LGPD. O que existe é o que se usa de informação básica para se atingir esse objetivo de dar transparência para o titular de dados. Então, as informações que você vai colocar no seu aviso de privacidade vão depender muito da atividade da empresa, do público-alvo, do tratamento de dado pessoal em si, da realidade daquele tratamento de dados. Mas existem alguns pontos que são básicos e estão presentes em praticamente todos os avisos de privacidade. O primeiro deles é o quê? Como é que eu faço, né, na verdade? Como que eu gosto de estruturar e como que eu coloco, pelo menos, quase sempre eu coloco essas informações e que podem mudar de acordo com a realidade de cada cliente. Mas eu gosto de fazer um tópico de introdução, né, mostrando ali uma introdução sobre o que é privacidade de dados, o que é tratamento de dados, né, trazendo ali uma ideia geral do que é, da serventia daquele documento, o que é aquele documento e o que o titular de dados pode esperar daquele documento. Então, uma introdução falando dos objetivos, do que é aquele documento e por que ele está sendo elaborado. Dependendo do público e do tipo do tratamento do dado pessoal, eu também gosto de fazer um tópico de conceitos gerais, alguns conceitos básicos para que a compreensão do aviso de privacidade seja mais fácil para o titular de dados pessoais. Aí também vai depender da necessidade e do caso concreto, da atividade da empresa e do público a que se destina esse documento. Outro tópico são os dados pessoais que são tratados pela empresa, forma de coleta, né, quais são as formas de coleta e quais são os dados que são tratados. Esse sim é um tópico muito importante, porque é um dos direitos dos titulares saber quais são os dados que a empresa trata deles, né? Quais são os dados dele que a empresa trata. Então, eu acho que esse é um dos tópicos mais importantes de ter no aviso de privacidade, que não podem faltar. Outro tópico é sobre as finalidades dos tratamentos desses dados, né? Para que aqueles dados são utilizados, você tem que mostrar para o titular qual que é a finalidade de cada um desses dados e também cumprindo ali um dos princípios da LGPD, né? Então, também é um tópico muito importante de constar no seu aviso de privacidade. Outro tópico é falar se há compartilhamento e por que há esse compartilhamento. Não necessariamente você vai precisar de nomear as empresas com as quais você está fazendo o compartilhamento, mas é importante que você
explique para o titular de dados que há uma possibilidade de compartilhamento e as razões desse compartilhamento para que ele saiba se aquele dado dele está restrito à sua realidade ou se ele também é enviado para outras pessoas, se outros operadores de dados também vão ter acesso aos seus dados. Isso também garante ao titular de dados, né, o poder sobre os próprios dados. E você vai falar ali também, você pode, se for o caso, falar o tempo de armazenamento daquele dado pessoal de uma forma que consiga dar ao titular de dados a informação que ele precisa. Aí você vai sentir ali se é necessário mesmo ou não colocar essa informação. Uma outra informação que também é importante de ter, se, né, no caso a empresa faz essa coleta, é se há a coleta de cookies, quais os cookies e qual é a finalidade, e se nesses cookies há o tratamento de dados pessoais, né, a coleta de dados pessoais. Porque, na verdade, você vai falar desses cookies se a coleta dos cookies traz também a coleta de dados pessoais, para dar essa transparência para o titular de dados. E outros dois tópicos muito importantes que não podem deixar de ser inseridos no seu aviso de privacidade é um tópico que explica sobre os direitos dos titulares e a forma como os titulares de dados podem exercer os seus direitos. Então, você põe num tópico lista todos os direitos que o titular de dados tem, e no outro tópico você fala como que ele vai exercer, que é por meio de uma solicitação por e-mail ao encarregado de dados, aí você coloca qual é o e-mail, qual é a forma de contato com esse encarregado de dados, disponibilizando ali então um canal de comunicação. Então você diz os direitos e como ele vai exercer esses direitos. E você também coloca uma ressalva de que esse aviso de privacidade pode ser alterado e vai ser alterado eventualmente no futuro, porque esse aviso de privacidade tem que ser adaptado às novas realidades da empresa. Então, todos os processos da empresa mudam com o passar do tempo, vão se tornando mais eficientes. Então, alterando os processos da empresa que alterem as informações que foram prestadas aos titulares de dados, você tem que vir nesse aviso de privacidade e atualizar ele para dar a transparência para o titular de dados. E para garantir que esse aviso de privacidade esteja sempre atualizado, você coloca a data da elaboração desse documento, para que o titular de dados também tenha essa noção. Esse aviso de privacidade é recente, então deve ser dessa forma mesmo que está sendo utilizados os meus dados pessoais. Ou não, esse aviso de privacidade tem 10 anos, provavelmente não é dessa forma que os meus dados pessoais são utilizados por essa empresa ainda. Então, esses são os tópicos que normalmente se encontram num aviso de privacidade, mas o aviso de privacidade não é rígido, não é fixo. Você pode adaptar, você pode alterar as ordens, você pode alterar os tópicos, você pode incluir alguns tópicos, retirar outros tópicos, tudo de acordo com a necessidade do seu cliente e, né, a necessidade também do titular de dados para que ele compreenda aquelas informações. E agora, eu quis deixar para o final, para trazer a diferença entre aviso de privacidade e política de privacidade, porque eu precisava mostrar para vocês o que é o aviso de privacidade. Então, o aviso de privacidade, ele é um documento externo, ele é um documento voltado para o público externo do controlador. Ele é voltado para o titular de dados. Então, ele vai trazer informações para o titular de dados a respeito de alguns processos internos da empresa. Então, o aviso de privacidade é um documento voltado para o titular de dados, é um documento externo da empresa. Por outro lado, a política de privacidade é um documento interno da empresa, voltado para os seus colaboradores, para os seus gestores, onde eles trazem os procedimentos, as diretrizes
de como devem ser realizadas as atividades dentro da empresa, tendo como base a privacidade e a proteção de dados pessoais. Então, a política de privacidade é um documento interno, direcionado para o público interno da empresa. Esse não é um documento público da empresa, é um documento onde os colaboradores, os gestores vão ter acesso e vão ter as informações de procedimentos e diretrizes que devem ser seguidos por eles nas atividades diárias, tendo como base a privacidade e a proteção de dados. Então, vou trazer as diretrizes de privacidade e proteção de dados que vão nortear todo o trabalho da empresa. Enquanto que o aviso de privacidade é que o próprio nome diz, um aviso, uma informação sobre a privacidade e proteção dos dados pessoais dada para o titular de dados. Então, é um documento externo. Só que hoje a gente vê o quê? Que nos sites, né, que nos meios eletrônicos, se utiliza política de privacidade como um verdadeiro sinônimo de aviso de privacidade. Então, meio que se desvirtua ali a ideia do que seria uma política, porque a política tem por si trazer diretrizes de funcionamento de uma empresa. Então, seria ali a política de privacidade, a política de segurança da informação, uma política de uso de procedimento interno, onde vão trazer diretrizes para a empresa, normas que devem ser seguidas pelo pessoal da empresa quando se tratar daquele tema. Enquanto que o aviso, sim, é um documento externo. Mas talvez por ser padrão, se utilizares, já vir sendo utilizado dessa forma, continuou-se a utilizar o termo política de privacidade para dar essa transparência para o titular de dados, essa informação para o público externo sobre como é feito o tratamento do dado pessoal. Eu recomendo o uso de aviso de privacidade, mas o fato de você chamar o aviso de privacidade de política de privacidade não vai desvirtuar, não vai tirar o objetivo principal do documento, que é dar a transparência para o titular de dados. Se o seu documento está dando essa transparência para o titular de dados, não importa o nome que você deu para ele. A necessidade, o ponto principal, a importância primordial desse documento ou da empresa é ter um documento que dê transparência sobre as suas atividades de tratamento de dados pessoais para o titular de dados pessoais. Você tendo esse documento chamando de política de privacidade ou aviso de privacidade, não vai trazer grandes prejuízos para o cliente. O importante é que o cliente tenha esse documento e disponibilize, deixe esse documento de fácil acesso para o titular de dados, porque não adianta você ter um documento desse interno que ninguém tem acesso. Aí a transparência não ficou para ninguém, certo? Bom, por hoje é só. Obrigada pela companhia, obrigada pela atenção e nos encontramos no próximo dia.